Bom dia, gente. Inicio agora a audiência do primeiro núcleo, da primeira Câmara de Mediação, de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. A demanda do processo número 090/2025 versa sobre a cobrança de material escolar fora do contrato estabelecido. E deixo aqui estabelecido que houve uma ausência do autuado do senhor Moisés por razões pessoais, mas seguiremos normalmente com a audiência. Irei apresentar agora as partes e passar para que se apresentem de forma qualificada, sendo a requerente a senhora Maria Eduarda e a requerida a senhora Marta Dionísio. Bom dia, senhora Rebeca, eu sou a Maria Eduarda, sou a requerente, matrícula 2024-212871. Eu sou a Marta Dionísio, portadora da matrícula 2024-212772, representante da Escola do Saber. Certo. Irei fazer agora um breve relato sobre a demanda do processo estabelecida com as suas devidas peças. Bem, inicialmente foi apresentado a narrativa pela requerente de que a lista de materiais escolares exigida pela Escola do Saber continha itens de uso coletivo, sendo alguns deles, inclusive, itens de higiene pessoal, e que os mesmos itens deveriam estar inclusos no valor da mensalidade. Foi alegado ainda de que o gasto gerou problemas financeiros e requereu a declaração de inexigibilidade e o reembolso do valor, ou então o desconto na mensalidade. Passo agora para a senhora Maria Eduarda fazer um breve depoimento pessoal sobre o seu pedido. Então, senhora Rebeca, foi matriculado, né, a criança no início ali de julho, né, a gente foi na escola, recebeu aquela lista de material e observando, né, aquela lista de material, eu percebi que tinha ali alguns itens de uso coletivo, de uso administrativo, né, da escola, como papel higiênico, itens de uso de higiene, né, papel higiênico, cartucho de tinta, fitas adesivas, em relação com o uso individual da criança em específico, né? E poucos dias depois eu procurei a escola, né, logo no dia 15, para resolver, né, para tirar os questionamentos sobre os itens que estavam, né, na lista de material. E só que eu fui informada que eles deveriam, né, ser entregues, que a matrícula só seria efetuada entregando esses objetos, por mais que, né, ao meu ver ali, não era devido que fossem solicitados. E como não tinha escolha, né, justamente para que a criança fosse realmente matriculada ali, eu fiz a compra desses materiais, que custaram, né, ali a cerca de R$ 340. Eu acredito que é isso. Nesse sentido, né, eu venho pedir que seja reconhecido, como a senhora disse, a inexigibilidade, né, desses itens de uso coletivo e determinado reembolso, né, desse valor que foi feito, que eu paguei, ou abatimento proporcional do valor pago, né, na mensalidade. E o meu objetivo não é prejudicar a escola, né, mas garantir que eu realmente pague ali pelo que é uso individual da criança, como a lei determina. Certo. Bem, agora farei, muito obrigada pelo depoimento, farei um breve relato sobre a contestação feita pela senhora Marta. Bem, foi apresentado em contestação a sustentação da legalidade da cobrança, sendo argumentado que os materiais possuem finalidade pedagógica e sim de higiene também, e que ambos estão diretamente ligados às atividades escolares, não havendo, então, uma irregularidade na lista. Foi destacado ainda que a mensalidade da escola é muito abaixo em comparação com a média do mercado, o que justifica a solicitação de itens complementares. Passo agora a palavra para um breve depoimento pessoal da senhora Marta. Senhora Rebeca,
basicamente isso que já foi esclarecido, né? Por isso eu peço que esclarecer que a lista de materiais solicitada aos alunos não tem nenhuma irregularidade. A maioria dos itens, como já foi falado, era de uso individual e os poucos materiais coletivos têm finalidade pedagógica ou de higiene, como papel higiênico, álcool 70 e papel sulfite, que são usados em provas, atividades e no dia a dia da escola. Como já também foi ressaltado, nossa mensalidade é de apenas R$ 350, bem abaixo da média das escolas particulares, e cobre apenas despesas físicas, como salários e manutenção. Por isso, pedimos a colaboração das famílias para os insumos complementares, prática que não é abusiva e acontece até mesmo em escolas públicas. A matrícula da autora não foi condicionada à entrega da lista. Além disso, a nota fiscal também não apresenta como prova que os R$ 340 foram gastos somente com itens coletivos. Temos, inclusive, declaração de pais confirmando que esses materiais foram, de fato, utilizados nas atividades escolares. Por isso, eu peço que seja reconhecida a legalidade da lista e que a demanda da autora seja julgada improcedente. É isso. Nada mais a declarar, então encerro a parte de depoimentos pessoais e passo agora a breve descrição de alguns aspectos do conflito, sendo algumas convergências e divergências também. Bem, como foi falado por ambas as partes, um breve relato por mim elucidado, ambas as partes reconhecem a existência do contrato escolar, reconhecem também que houve uma lista e, dentre os pontos de convergência, reside na natureza dos itens, sendo alegado que os itens são de natureza de uso coletivo e não individual. Também foi elucidado que haveria uma legitimidade da exigência em decorrência do baixo preço cobrado na mensalidade e, portanto, alegações de ambas as partes de que haveria um prejuízo financeiro com a cobrança ou não cobrança do valor gasto, tanto pela requerente quanto pela requerida. Bem, abro, então, para a possibilidade de um possível acordo entre as partes, com a palavra, então, a parte que tiver uma proposta de acordo, e caso não haja, solicita a comunicação, a devida comunicação e um esclarecimento breve. Não. Não há tentativa de acordo, nenhuma proposta? Não, acredito que não. Bem, certo, então, não havendo a possibilidade de um acordo, o devido processo será encaminhado para uma sentença arbitral após esta audiência. As partes devem aguardar a sentença arbitral. E, nada mais a declarar, eu encerro a presente audiência e deixo as partes notificadas de que a sentença arbitral será devidamente feita. E é isso. Obrigada pela presença, tenham um bom dia. Obrigada. Obrigada, tenha um bom dia.